Olá! No vídeo de hoje eu vou te dar dicas muito práticas de como você pode aplicar o primeiro princípio da inteligência espiritual, que é fazer bom uso da adversidade. Eu sou Fabiola Hoppe, coach, terapeuta, especialista em inteligência espiritual e eu estou aqui para te ajudar a ter um dia mais leve, praticando a sua espiritualidade. Vamos começar pelas orientações básicas. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho aqui do lado para ativar as notificações e você ficar sabendo, recebendo os nossos vídeos em primeira mão assim que eles forem postados. A gente posta todas as quintas-feiras às 7h30 da manhã. E se você acha que esse conteúdo pode ser interessante para alguém, compartilha o link desse vídeo, curte, comenta, marca aqui embaixo nos comentários os seus amigos, amigas que podem estar precisando ouvir esse conteúdo nesse momento. Hoje o conteúdo é fazer bom uso da adversidade. Nós estamos passando por um momento de crise muito acentuado. Estamos no meio de uma pandemia global e que não tem data para acabar ainda. Então, como aplicar o primeiro princípio da inteligência espiritual? Como fazer bom uso da adversidade? E eu vou te dar hoje 3 dicas muito práticas de como que você pode, a partir de hoje, a partir de agora, fazer isso na sua vida. Como que você pode fazer bom uso desta crise, desse momento complexo, difícil que nós estamos passando. É muito importante entender que muitas vezes, quando estamos em momentos de crise, a nossa mente pode ser um problema muito maior do que a própria crise. É muito importante a gente entender que a gente tem uma coisa que nos diferencia de todas as outras espécies de seres vivos do planeta, que se chama imaginação. A imaginação, ela é um mecanismo desenvolvido pelo nosso cérebro para nos ajudar a antever problemas. Muito, muito, muito importante, que nos trouxe até aqui, nos ajudou como seres humanos a evoluirmos e a chegarmos até esse momento histórico que estamos vivendo. Mas essa imaginação e esta capacidade de antever problemas nos traz 2 sentimentos, que são o medo e a ansiedade. Eles não são sentimentos ruins, muito pelo contrário, eles são uma vantagem evolutiva da espécie humana, que vem através da nossa capacidade única, que é de imaginar. O que a gente tem que fazer com esses sentimentos? A gente tem que enfrentar o medo e escutar o que o medo e o que a ansiedade têm para nos ensinar nesse momento. Qual é o recado que o medo e a ansiedade estão tentando nos passar? Porque eles vêm, né, junto com todos nós seres humanos lá da evolução, para nos alertar que é perigoso sair da caverna à noite porque você pode ser devorado por um animal. Então esse é o medo que gera. A gente começa lá fora, né, a gente tá dentro da caverna e começa a escutar lá fora barulhos, ruídos, trovões, tempestade. A gente já começa a imaginar que é perigoso sair da caverna e a gente usa isso como forma de proteção. Isso é uma vantagem evolutiva e que nos acompanha até os dias de hoje. Mas não é mais saudável a gente usar esse medo de não quero sair da caverna nos nossos dias atuais. A gente não vive mais nessa situação, mas esse medo e essa ansiedade podem nos trazer alguns alertas, podem nos trazer algumas coisas que são saudáveis, né? A gente atravessa a rua sem medo porque é tranquilo, né? Atravessar a rua, mais ou menos, né? A gente atravessa a rua com medo, porque a gente olha para os 2 lados antes de atravessar. A gente tem medo de que alguma coisa ruim nos aconteça e isso faz com que a gente seja prudente. Bom, a gente não consegue controlar a crise, a gente não consegue controlar o que está acontecendo externamente, mas a gente consegue controlar como a gente reage aos problemas que a vida nos apresenta.
A gente consegue controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos e a gente consegue controlar as nossas reações. O que isso vem para nos ensinar? O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa escutar, ter uma escuta ativa sobre o que esse medo, o que essa ansiedade estão querendo nos dizer. A gente precisa responder as perguntas: o que eu posso aprender sobre mim mesmo com esta situação? E agora eu vou partir para dicas bem práticas de como é que a gente pode fazer isso. Como que a gente pode reconhecer, aceitar e aprender a lidar com as nossas emoções para fazer bom uso da adversidade, da crise. Dica prática número 1: se distancie das notícias. Eu não tô dizendo aqui que é para você virar alienado e não saber mais nada, não consumir mais notícia nenhuma. Não é isso que eu tô te dizendo. O que é o distanciamento das notícias? A gente precisa sair do ciclo da paranoia. Existe na humanidade, e que é trazido pela psicologia positiva, o viés da negatividade. Nós, seres humanos, somos atraídos pelo que é negativo, porque isso nos fez chegar até aqui, né? Visto que eu falei com relação ao medo e à ansiedade do que estava acontecendo lá fora. Então a gente é atraído, a gente fica mais atento quando a informação vem pela negatividade. Mas isso faz com que a gente entre num ciclo paranoico. Como que a gente faz para se afastar desse ciclo? Então, primeiro, selecione as fontes de informação que você vai acessar. Como que a gente pode fazer isso? Escolhendo fontes de informação que tenham provas de realidade e que sejam fontes confiáveis, que sejam lugares que se baseiem por pesquisas científicas, por fatos, pronunciamentos oficiais, né, ou fontes oficiais. Então, vá procurar e selecionar fontes de obtenção de informação que sejam fidedignas à realidade e que sejam confiáveis. Isso faz já uma boa diferença. Outra dica muito importante sobre essa questão da informação, de se distanciar da informação, é separe 1 ou 2 blocos de tempo, 1 ou 2 momentos no dia para você consumir essa informação. Isso é muito importante. Separe um tempo durante o seu dia para você consumir essa informação. Não fique lá o dia inteiro frenético consumindo a informação negativa, a informação sobre a crise, sobre o problema, né? Isso faz com que a gente entre no ciclo da paranoia. Então vamos lá, separa 2 momentos no seu dia para fazer isso, no máximo, assim, um momento de manhã, um momento no final da tarde. Você vai escolher, vai definir qual é o melhor momento do seu dia para ter acesso à informação. Com isso, repense o uso das redes sociais. As redes sociais, elas não são fontes de informação na maioria das vezes, né? Elas não foram criadas para isso. As redes sociais, elas foram criadas para a gente estreitar relações, para a gente conseguir se relacionar melhor com as pessoas, ter um maior contato com as pessoas, saber o que as pessoas estão fazendo, o que elas gostam. É uma rede de relacionamento, ela não é um lugar para consumir informação. Então, o que pode acontecer? Nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, pode ter muita informação falsa, pode ter muita fake news. E a gente vai estar aí se contaminando negativamente por essas informações que muitas vezes não são nem verdadeiras, né? Então repense o seu uso das redes sociais. Não fique o dia inteiro consumindo informação que pode não ser informação real. E também não seja replicador de fake news. Porque se você espalha essas notícias falsas, você está ajudando a propagar uma coisa que não é verdadeira, que não é confiável, né? Que não tem conexão com a realidade muitas vezes. Então, antes de repassar uma informação, cheque a fonte. Cheque se fontes que são confiáveis, que são fidedignas, que têm conexão com a realidade, com fatos oficiais. Cheque se essas informações que você está repassando são realmente verdadeiras.
tá? Antes de repassar. Porque senão a gente está fazendo com que os outros entrem no ciclo da paranoia, né? Então a gente quer se afastar desse ciclo. Dica número 2, dica muito importante. Tenha um tempo para você. Tempo para ler um livro, para meditar, para fazer exercícios físicos. Tenha um tempo especial dedicado para você. Viva um dia de cada vez. A gente não sabe quanto tempo essa crise vai demorar ainda, quanto tempo que a pandemia vai durar. A gente não tem essa informação. Mesmo nas fontes assim, né, de pesquisa mais confiável, a gente ainda não tem essa resposta de quanto tempo que a pandemia vai demorar. Isso é um achismo geral, né? A gente não sabe, não tem certeza. Então, viva um dia de cada vez. E como que a gente pode fazer isso? Tirando um tempo para si mesmo. Então, use técnicas de meditação para aprimorar o seu foco. Às vezes a gente está querendo estudar, está querendo se concentrar em alguma coisa, está querendo trabalhar e não consegue focar, a gente fica com aquela cabeça cheia de pensamentos e a gente precisa treinar a nossa habilidade de observar os pensamentos e, principalmente, deixar os pensamentos irem embora. E a gente faz isso meditando, a gente faz isso fazendo atenção plena. Uma técnica muito fácil de fazer atenção plena é parar uns minutinhos, sentar num lugar confortável, fechar os olhos, ficar em silêncio e focar na sua respiração. Só no modo como você respira, não precisa modificar a respiração, só foca. Inspira, expira, inspira, expira. Se vierem pensamentos, tudo bem, tá tudo certo, os pensamentos estão aí para isso, mas observa eles e deixa eles irem embora. Observa eles e deixa eles irem embora. Só foca na respiração. Isso vai aumentar a tua capacidade de concentração, a tua capacidade de foco para fazer outras atividades depois no teu dia a dia. E também aumenta o teu equilíbrio emocional, porque quando a gente observa os pensamentos passarem e a gente não foca neles, não se fixa neles, a gente consegue lidar melhor também com as nossas emoções. Outra coisa muito legal de fazer é transformar o isolamento em tempo de aprendizado. Use esse tempo agora para fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Coisas que você não tinha tempo para fazer e agora você está com tempo para fazer. Então, tem muitos cursos online que estão gratuitos ou que estão com preços super acessíveis. Vai fazer um curso novo, aquele idioma que você queria aprender, aquele curso especial, profissional, para dar um upgrade na carreira, né? Se você está desempregado nesse momento, vai fazer cursos de qualificação para melhorar o seu currículo, né? Então, coisas que dá para você aprender, vai fazer coisas que não dava tempo de fazer antes. Exercícios físicos, é muito importante você ter tempo para fazer exercícios físicos, cuidar da sua saúde física, da sua alimentação, fazer o que você gosta e que não tinha tempo para fazer antes. E daqui a pouco, aquelas coisinhas que a gente sempre fica inventando desculpa para não fazer em casa, né? Então, eu preciso consertar alguma coisa, um encanamento, eu preciso trocar uma lâmpada, eu quero arrumar o meu armário, eu quero arrumar as minhas gavetas, nunca tem tempo para fazer. Vai lá e faz isso. Tira esse tempo para aprender. Aceite que nas situações de crise a nossa vida vai ser sempre diferente. Não adianta. A gente vai ter sempre esses momentos, essas experiências diferentes. A nossa vida muda durante as adversidades e durante os momentos de crise. Então, use esse tempo para aprender e para fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Terceira dica: mantenha contato com as pessoas que você ama. Muito importante isso, porque todos nós estamos passando pelo mesmo problema. Nós estamos todos juntos no mesmo barco. A gente está todo mundo passando pelo mesmo problema da pandemia. E a gente tem muita facilidade da tecnologia, a gente tem aí, né, muitas ferramentas a nosso favor e a gente pode achar soluções criativas para estar perto das pessoas que a gente gosta, para estar perto das pessoas que a gente ama, para passar por essa crise juntos, mesmo estando separados. Então a gente pode fazer videochamadas,
para estar perto, para saber como as pessoas estão, para saber como que elas estão conseguindo conviver, né, e passar por cima da adversidade. Sempre escuta ativa, escuta o outro, depois coloca as suas questões, se coloque vulnerável, peça ajuda. É importante nesse momento que a gente crie conexão e que a gente se aproxime ainda mais das pessoas que a gente gosta. Outra dica muito legal também é se coloque em grupos de voluntariado para ajudar outras pessoas. Porque ajudando outras pessoas você também está se ajudando. Hoje tem grupos de voluntariado online, por exemplo, para conversar com pessoas que estão passando por essa crise sozinhas, que estão sozinhas, que não têm família, que moram sozinhas, que não têm com quem dividir. Tem grupos de voluntariado para conversar com idosos que estão em casas geriátricas, para distrair um pouquinho o dia dessa pessoa, para bater um papo, saber da vida, pessoas que estão privadas de convivência com as suas famílias e que estão isoladas e que estão sozinhas. Existem vários grupos de voluntariado para ter essas conversas, esses bate-papos. Outra dica muito legal, para reunir os amigos, reunir a família, ficar perto das pessoas que você gosta. Vamos todo mundo assistir o mesmo filme no mesmo horário, depois do filme a gente se encontra num bate-papo virtual para discutir o que cada um achou, quais foram as impressões. Vamos assistir todo mundo maratonar a mesma série e depois discutir. Vamos ler o mesmo livro e depois discutir. São coisas criativas para se conectar e ficar próximo das pessoas que você ama nesse momento tão difícil. A chave aqui é sair da crise de uma maneira melhor do que você entrou. Essas dicas são muito práticas e você pode começar a fazer elas hoje no seu dia a dia. Aplicar elas hoje no seu cotidiano. E esse é o conceito da antifragilidade. Um objeto antifrágil é um objeto que se beneficia com o caos. Sejamos antifrágeis. A gente precisa aprender a se beneficiar da adversidade, se beneficiar da crise, se beneficiar do caos. A crise, ela tem um poder de jogar na nossa cara todas as coisas que mais importam na nossa vida. O quanto vocês estão valorizando hoje as suas famílias, o quanto vocês estão valorizando hoje um abraço que às vezes a gente não pode dar naquelas pessoas que a gente ama e que a gente gostaria de estar mais perto. O quanto você está valorizando pequenas coisas, as coisas que realmente são importantes na sua vida. O seu trabalho, se você perdeu o emprego, todas essas coisas. E a gente precisa, nesse momento, e você pode e deve fortalecer a si próprio. E esse fortalecimento começa com autoconhecimento, com a capacidade de você lidar bem com a realidade. E é assim que você impede que a sua mente seja um problema maior do que a crise que está acontecendo. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado e que você consiga colocar em prática essas dicas que eu passei aqui para ter um dia mais leve, praticando a sua espiritualidade. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, marque aqui as pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem e eu acho que essas dicas podem ajudar muita gente, então espalhem aí esse vídeo, essas dicas, essas notícias que eu tô dando para vocês e fiquem muito bem. Até o próximo vídeo.